Olá pessoal, vamos para o canal Luzes, vamos para o primeiro livro aí comentado espírita que eu faço, que é Fundamentos da Reforma Íntima. E esse termo, ele é um termo então que eu tenho muita vontade de abordar, principalmente na pandemia, que é o materialismo. Porque são pessoas materialistas. O que é esse termo que muitas pessoas cometem suicídio por causa disso? E esse material, ele é cumprido. Isso me fez, então, só preciso colocar aqui, eu vou colocar lá na imagem lá do canal, duas partes. Tá? Eu não quero ficar muito longo, porque senão fica um vídeo cansativo. E esse título é muito polêmico, eu gosto de falar muito dele, ainda pode ficar comprido, né? Materialismo, primeiras noções gerais, parte 1. Vamos lá ver o que o livro nos fala de materialismo e reforma íntima. Vocês podem ver que está um pouco diferente a escrita, gente. Por quê? Porque eu tive de improvisar o PowerPoint, né? Vamos dizer, eu não estava aceitando a minha letra, então eu tive de copiar e colar as folhas do livro aqui. E eu acho que ficaria até melhor para vocês me acompanharem na leitura, né? 255. Ser materialista é o homem privilegiar o mundo físico como fosse a sua última morada. Daí advém as duas formas básicas de materialismo: não crer em Deus e na imortalidade da alma, e viver primordialmente pelos ou em função de bens materiais. Gente, isso me faz lembrar quando eu entrei num centro espírita chamado Celeiro de Luz, aqui em Matão, no qual me ajudou muito. E o presidente, né, que é uma pessoa aí que me ajudou muito, e o mentor dele manifestava dele, e ele respondia as perguntas dos visitantes, dos médiuns do centro espírita. Uma vez ele disse para mim que muitas vezes a pessoa, quando ela debocha da mediunidade, quando ela duvida da existência dos espíritos, ela perde o número da loteria. E aí ele colocou essa reflexão para a gente, que eu venho trazer aqui, que é o seguinte: ele chegou, vocês quiserem, eu dou um número para vocês. Mas se vocês ganharem, vocês vão continuar vindo aqui no centro espírita? Vocês vão ajudar o mais próximo? Vocês vão ajudar os mais necessitados? Então a gente aí ficou num ponto de interrogação desse tamanho na cabeça. Por quê? Porque a pessoa materialista não seria, então, toda pessoa que é rica milionária. Tem pobre materialista, tem rico que é materialista. Só que a pessoa materialista, ela não enxerga, ela não consegue enxergar a felicidade fora dos bens materiais. Ela sempre vai comprando mais. Outra experiência que eu vou contar para vocês, quando eu estava na faculdade, foi me passado um documentário que eu não lembro o nome dele até hoje. Eu queria assistir o documentário de novo, mas eu não estou lembrado. Então, comparava a vida de duas pessoas. Uma que vivia de materiais reciclados e era muito feliz. Ele ensinava até o menininho ali a fazer reciclado. A vida dele era muito simples. E do outro lado tinha uma menina que falava que todo mês, toda semana, ela tinha disponível 3, 4 cartão, ia no shopping e ela tinha que estourar os seus cartões de crédito, senão ela passava mal. Uma pessoa que era completamente consumista, vamos dizer assim, doentia. E ela se sentia feliz no ato da compra ali. Então, no caso dessa menina, ela simplesmente, por alguma razão dentro dela,
faz ela ser uma pessoa extremamente materialista, uma pessoa até doente. Então, o que é ser materialista? É uma pessoa que ela não consegue enxergar a felicidade além dos bens materiais. Ou melhor, uma pessoa que é materialista, ela é viciada em comprar coisas, que é como fuga, que ela não se sente satisfeita. Por exemplo, ela tem uma desexibição na vida dela, e ela vai comprando, ela vai se apegando aos bens materiais para fugir dessas coisas, e isso não vai parar nunca. Né? É isso que é materialismo. Do 156, o egoísmo é fonte primária do materialismo, o orgulho secundário. A pessoa materialista, obviamente que ela só vai pensar nela. Isso me lembra o evangelho de Lázaro e o milionário, o homem rico. Então, que tinha uma vez um mendigo chamado Lázaro, não estou lembrado se ele virou santo na Igreja Católica, e ele então vivia pedindo esmola e comida para um cara muito rico que vivia, esse cara rico vivia na prostituição, vivia com um palácio cheio de luxo e comidas fartas. E esse homem rico, então, ele debochava desse morador de rua. E então, essa história aí católica, né? Falava que os dois morreram. E o Lázaro, então, foi para o céu. E o rico foi para o inferno. E o rico, então, olhava para o céu e via Lázaro comendo em uma mesa farta. E falava: Lázaro, molhe os meus dedos de água porque eu estou com sede. Então alguém disse que Lázaro conseguiu cumprir a sua missão perfeitamente, sendo pobre, porque era a missão dele ali superar essas lições, e o Lázaro não ajudou em nada. Ou melhor, Lázaro não cumpria a sua missão, porque Lázaro, vocês vão ver mais para frente, é aquelas pessoas egoístas, só pensava nele. Aquela pessoa que simplesmente não precisava de ninguém. E muitas vezes eu vejo ricos, eu vejo pessoas superpoderosas, vamos dizer assim, que ficam em banheiras cheias de ouro, né? Eu particularmente acho ridículo isso. Falo que pó de ouro ajuda na pele. Eu vi uma mulher aí, não sei quando que ela gastou, enchendo de pó de ouro aí a sua banheira para melhorar a pele. E essas pessoas que abusam, então, da sua riqueza, sem pensar no outro. Porque o objetivo da pessoa que é rica no espiritismo é ajudar o seu semelhante. Se essa pessoa simplesmente perder tudo, e nós estamos vendo, infelizmente, na pandemia acontecer isso, o que vai ser dessa pessoa? Que ela só consegue enxergar a felicidade em bens materiais. Né? E o orgulho também, né, gente? Além de egoístas, essas pessoas aí se sentem superiores. Tem pessoas pobres aí que compram um Golf, compram um carro, até uma caminhonete devendo aí até o pescoço, e ela se acha melhor que um morador de rua. Então eu acho isso lamentável, né? É por isso que eu falo também que essas pessoas aí não enxergarem os seus erros, elas podem cair muito, porque o cair é um ato de aprendizagem, mas ninguém merece a infelicidade. Eu falo, quanto mais a pessoa é egoísta, quanto mais ela é orgulhosa, mais o buraco é grande. O tombo é grande, né? Agir o ser humano com egoísmo e seus corolários, nesse contexto, significa acumular bens materiais sem distribuí-los, reparti-los com quem necessita, nem buscar um fim solidário e fraterno à sua existência. Olha, gente, isso me lembrou um exemplo maravilhoso, foi a escritora do Harry Potter, do qual eu gosto muito, apesar da barba aqui. Eu fiquei sabendo que ela simplesmente doou a fortuna dela para os mais necessitados, e nós temos Keanu Reeves, que é, não sei se eu falei certo, uma pessoa fantástica, que ele fez o Matrix 1 e o 2,
uma pessoa maravilhosa que também fez o Constantine, um filme que eu gosto muito. Que esse Constantine, ele é um filme de demônios, caçadores de demônios. E eu estou falando aqui porque muitas vezes esse filme ele é meio absurdo até pelo tema, só que no final então traz uma mensagem de Deus, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora aqui. Eu espero que também você não fique assustado em falar sobre isso, porque o que eu estou fazendo com vocês é uma conversa, né? Muitas vezes a gente não quer assistir um filme e o filme traz uma mensagem muito bonita, isso é opinião minha. Então, Keanu Reeves, ele simplesmente todo o salário que ele ganha pro filme, que não é pouco, ele doa para a produção dele, ele não deixa ninguém ficar sem casa, ele ajuda os mais necessitados. Então, essas pessoas, como Keanu Reeves, como a escritora da Harry Potter, que simplesmente doa a sua fortuna para os mais necessitados, ela simplesmente entendeu melhor a mensagem de Jesus. E que rico faria isso? Será que uma desses cantores sertanejos, essas pessoas superpoderosas, principalmente líderes religiosos, evangélicos, que são milionários, não só evangélicos, ou como espíritas, ou qualquer outra religião, daria metade da sua fortuna para os mais necessitados? E eu trago aí então essa pergunta para vocês. Eu não estou falando para você simplesmente doar sua casa e seu carro, mas simplesmente a gente entender que para a gente ter uma vida feliz, a gente não precisa de muito. E isso é um pensamento muito profundo que a gente tem dificuldade de pensar sobre isso. É isso que Keanu Reeves, o ator, disse. Uma vez perguntaram para ele: você mora numa casa muito simples, por que você não compra uma mansão? E ele disse: eu não preciso de muito para ser feliz. É realmente emocionante em saber que no mundo aí bem infeliz que nós estamos, pessoas aí que fazem discurso de ódio, pessoas que simplesmente são ruins, pessoas egoístas. Nós também temos pessoas maravilhosas, também como o Papa Francisco, lembrando que ele, quando ele entrou no seu cargo de Papa, ele rejeitou a sua bengala de ouro, os seus acessórios de ouro, ele rejeitou muitas das coisas de luxos do Vaticano, verdade? Não falei que às vezes o comentário fica comprido, mas não tem problema. 258. O orgulho serve ao materialismo, quando, tendendo uns mais acúmulo de bens do que outros, deixam nascer o nefasto sentimento de superioridade. É como uma reflexão no qual eu fiz no Centro Espírita Celeiro de Luz, que muitas vezes a gente se acha melhor que moradores de rua, né? Por quê? Porque você tem um carro, porque nós temos um computador, uma casa. Saiba que muitas vezes, nesses moradores de rua, eles entendem o que é amor e a gente não entende. E aí? Tem uma história que Chico contou, que no Centro Espírita, lá em Uberaba, que ele pertencia, ele simplesmente tinha um homem que fedia muito, tinha um visitante que fedia muito, ele entrava no Centro Espírita e Chico, com toda a sua humildade, ia abraçar esse homem que cheirava muito mal e tinha uma roupa muito simples, roupa rasgada. E toda vez ele ia abraçar o Chico, e o Chico abraçava ele carinhosamente, não ligando para o Chico. E uma vez então, esse cara, ele começou a passar muito mal embaixo de uma ponte, que ele era morador de rua. Não, ele estava numa casa abandonada, me desculpa. E ele começou a passar muito mal, sozinho, passando muito frio, e simplesmente ele morreu. E no momento da sua morte, desceu uma luz do céu e acendeu a casa inteira. Essa luz era muito
difícil de vê-la, de tão brilhante que era. Então era simplesmente Jesus que veio recolher esse morador de rua para o plano espiritual. Então nós não sabemos quem está conosco. Então quando você olhar um morador de rua na calçada, não disfarça dele. Muitas vezes ele é um espírito de luz. Tá certo? Ou simplesmente, gente, seria ridículo a gente achar que seria melhor que os outros. Porque os bens materiais, como aqui vai falar, simplesmente não ficam, eles não vão. Qual faraós do Egito? Eles achavam que enterrando os tesouros na pirâmide no lado dele, ele ia voltar com o mesmo poder, com a mesma fortuna, e não voltava. Então por que se sentiu superior? 259. Não é demais dizer que a verdadeira riqueza do indivíduo é espiritual. São os valores do espírito que se lhe perpetuam através dos séculos. Bens materiais são perdidos a cada jornada reencarnatória. É como que eu disse para vocês agora de pouco. Quando você desencarnar, quando a gente desencarnar, você não vai levar nada daqui. Nada. Não vai levar nem a roupa. E muitas vezes a gente cai no materialismo, quando a gente compra algo novo. Mas muitas vezes, gente, é muito importante lembrar que acontecem coisas na vida que faz a gente perder o carro, que faz a gente perder a casa, que faz a gente perder objetos, para lembrar que a gente não vai levar nada. Sabe, muitas vezes a pessoa é assaltada para lembrar a pessoa que não é simplesmente a coisa mais importante que ela tinha que foi roubado, mas a sua família e ela mesma. Não estou falando que todo mundo é assaltado, é isso, não. Tá? No Espiritismo a gente não pode aí simplesmente generalizar, ou melhor, nenhum assunto a gente pode generalizar. Mas cada caso é um caso. Verdade? 260. Para a vida no plano físico é preciso ter e utilizar bens materiais de diversa ordem. Entretanto, a forma como o encarnado usa em cada tais bens é que pode constituir o materialismo. É como eu disse para vocês. O materialismo ele começa a nascer na pessoa a partir do lado que como que essa pessoa usa esses bens materiais. Sabe, uma vez, gente, eu vi uma entrevista da Hebe Camargo no Roda Viva, nos anos 80, eu gostava muito dela, e ela disse uma frase que eu achava antes que ela era materialista. Ela disse uma frase defendendo o povo brasileiro, que ela defendia, e ela simplesmente falava: você quiser a minha joia, eu te dou. Essas joias não me importam. Ela queria simplesmente ali desfazer das joias. Eu não estou lembrado qual que era o assunto ali que ela estava falando, ou lembrar também, no caso do relógio de ouro que o Chico Xavier recebeu. Então, simplesmente, não estou comparando o Chico Xavier a Hebe Camargo, né? Mas, então, o Chico disse para a mulher: você está falando que esse relógio de ouro é meu? E a mulher falou: sim, esse relógio de ouro é seu. Chegou outra mulher e falou: Chico, eu não estou domando meus relógios, não estou domando meus remédios, quer dizer, porque eu não sei onde que eu vejo as horas. Então o Chico deu esse relógio de ouro para essa mulher. É isso que acontece. É simplesmente você doar o que você tem para aquela pessoa que mais necessita. Você pode ter uma bela de uma casa, um belo de um carro, um computador excelente. Mas se acontecer algo ali, e se você perder tudo, Deus que me livre, é um exemplo que eu estou usando, e se você não, de boa, a pessoa, você pode até sofrer aí e tal, não, mas de boa,
Jesus me ajuda e tal, você seguir sua vida numa boa, tu não é materialista. Mas eu conheço pessoas que simplesmente, que infelizmente, quase cometeram uma loucura por perder um carro. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, mas nós precisamos, aí quando acontecer isso com a gente, nós precisamos acreditar em Deus. Espero que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês. 261. Ricos e pobres podem ser materialistas. O importante não é quando a pessoa tem. É isso que eu também falei para vocês. Gente, esse Keanu Reeves, ele estava pouco se lixando, desculpa usar a expressão, no que ele tinha. Ele pegava um dinheiro e simplesmente doava para as pessoas. As outras pessoas teve casa por causa dele. Dr. Bezerra de Menezes pegou seu anel de ouro, que ele era médico, né? Olha, fiquei até... Esqueci a profissão do Dr. Bezerra de Menezes. Se é doutor, é médico. É médico? Sim, é médico. Então, simplesmente, ele pegava um anel de ouro dele, ele pegou uma vez e deu para uma mulher, para a mulher comprar remédio. Então é isso. Se é para você ajudar outra pessoa, que você tenha ali para saciar e para orientar aquela pessoa. Esses atos que eu estou falando para vocês são exemplos maravilhosos de pessoas incríveis que conviveram com a gente aqui no plano espiritual. Qual aquele evangelho que um jovem chegou para Jesus e fala: o que eu preciso ser para te seguir? E então, simplesmente, Jesus fala: vai e vende suas coisas. E o cara ficou triste. O cara não queria vender suas coisas. E a gente venderia as nossas coisas? Vamos lá. 262. É dever cristão de cada um a prática da caridade e a postura solidária com referência ao semelhante. O que foge a esse prisma fomenta o materialismo. É aquilo, gente. A prática cristã, a caridade. Pô, se eu tenho um dinheiro significante, se eu sou uma influência digital, por que eu não posso ajudar mais as pessoas? É isso que eu também falei. Se a pessoa tem bastante coisas, se eu tenho 5 carros na garagem, o que eu vou fazer com esses 5 carros? Eu não posso dar 3 para instituições de caridade? Eu não posso doar alguns bens ali para fazer um leilão? É aquilo. É a Deus e a Mammon. É aquele evangelho de Deus e a Mammon. Ou você serve o Cristo ou você serve o dinheiro. Os dois não dá. Outra coisa muito interessante, gente, pode ser até que foge do assunto, mas eu acho necessário falar, é aquilo. A pessoa ela é rica, ela só dá para líder religioso dinheiro. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas isso é uma prática cristã? Eu não vejo muito como uma prática de cristã. Porque será que só tem um líder religioso ali, se a pessoa usa muito bem o dinheiro para doar as coisas para ele? Porque tem muita gente que dá para o padre, dá para o líder religioso dinheiro ali, chega para o morador de rua, chama o cara de nojento. Vocês precisam rever, a gente precisa rever a nossa prática cristã. Quem precisa das coisas? Quem precisa de dinheiro? Quem precisa de comida? Quem precisa de uma palavra? É o líder religioso ou é o pobre, o morador de rua que está na calçada ali? Então, gente, muitas vezes nas nossas vidas a gente vive muito em contradição. A gente vive muito longe de Jesus ali, sabe? E a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. 263. Para que viver em função do acúmulo de riquezas materiais se, fim do estágio do plano físico, todas elas são perdidas? Garantir a herança dos descendentes por si só é também puro materialismo. Preocupa-se, então, o encarnado com sua linhagem, mas não com o próximo.
Sabe, gente, quantas pessoas que matam outra por causa da herança? Quantas vezes a pessoa ela passa 80 anos da vida dela guardando dinheiro? A pessoa não aproveita a vida dela. Aí chega uma herança, a pessoa quer sempre mais. A pessoa nem se divirte. Eu conheço pessoas aqui de Matão que a pessoa tem um dinheiro do caramba. E eu não sei se ela está vivendo mais aqui. E a pessoa não vai se divertir. A pessoa só quer guardar. A pessoa não doa nada para a instituição de caridade. A pessoa é uma mão fechada. Meu filho, se a gente vai, quando a gente desencarnar, os bens materiais vai ficar aqui para os outros, meu irmão. Tem uma frase do Silvio Santos que fala isso. De tudo que ele tem, Deus emprestou para ele. Então, essa frase seria um outro exemplo maravilhoso que nós temos. O que nós temos aqui é tudo emprestado. O computador, a luz, a impressora, a casa, tudo. E tem muitos espíritos que ficam aqui perdidos e ficam em casas que moravam, que são as casas que são casas mal abandonadas, igual que as pessoas chamam. E a pessoa não vai embora, a pessoa fica nessa casa mal abandonada, porque não aceita que morrer e deixar a casa para trás, meu. Participa de uma desobsessão quando foi permitido aí os centros espíritas, para você ver que o materialismo faz com a pessoa. 264. Quem assim age, né? Aquela pessoa que simplesmente só acumula riquezas materiais e não pensa em ninguém, com tal peculiar preocupação, esquece que as idas e vindas de um plano a outro não preservam os laços de sangue, mas somente os dos espíritos. O laço é o laço espiritual que permanece nas reencarnações. Então, sabe, os laços de sangue é algo aqui só da Terra. O que eu estou querendo dizer, simplesmente, é muito bom a gente fazer cada vez mais laços espirituais, também praticando a caridade, para a gente ter amigos espirituais. Não estou falando com interesse, não, que faz parte de uma caridade muito bem feita. Imagina, por exemplo, o Chico Xavier, que pegou todo o dinheiro desse livro aí que ele psicografou e ajudou instituições. Imagina, então, quantas pessoas que rezavam para ele quando ele morreu, rezam para ele até hoje, de toda a caridade que ele fez. Agora imagina uma pessoa que por causa de ódio, por causa de briga, por causa desse bendito materialismo, imagina quantos inimigos que a pessoa não fez. Gente, é inimaginável isso. Imagina quantos inimigos que essas pessoas materialistas fazem todo santo dia. Deus me livre, né? 265. Identificar um ato materialista é simples. Cada um deve adquirir bens materiais de acordo com suas posses. Para obter algo, não deve pensar em ter mais do que seu vizinho, nem tampouco acumular qualquer tipo de supérfluo. A nossa vida, gente, eu acredito assim. A gente vive, a gente tem conforme, como que é? A gente vive conforme a nossa grana, a nossa condição financeira. Se você é uma pessoa que tem dinheiro para comprar uma Lamborghini, compra. Isso não tem problema nenhum, se o dinheiro for honesto. Você realiza o seu sonho. Mas simplesmente não fica comprando coisas para se aparecer. Não fica comprando coisas para as pessoas terem inveja. Não fique comprando coisas para se sentir o dono da chita. Porque isso daí é uma ilusão do caramba. E muitas vezes tem muitos vizinhos, tem muitas pessoas que ficam se endividando
e ficam cometendo loucuras de comprar coisas que não podem para se aparecer mais para o outro. Gente, nessa pandemia, ó, essas pessoas estão caindo feio. Então é isso, eu vou repetir, que a gente viva conforme nossos limites. Porque aquelas pessoas que compram e simplesmente para se aparecer, elas não vão conseguir controlar a sua vida financeira. Sabe, eu acho terrível, meu. Bem, aliás, que a pessoa aí que quer se aparecer comprando coisas, ela tem uma certa fuga ou ela tem algum distúrbio, né? 266. Julgamentos de aparência não devem ser feitos porque falíveis. É igual que eu falei para vocês no início. Não é porque o fulano, por exemplo, Gustavo Lima, o cara tem mansões, o cara tem uma mansão que parece um palácio romano lá, com aquelas colunas imensas. Não sei por que isso, mas cada um faz o que quer da vida. E eu respeito, óbvio. A pessoa, ela tem vários carros. Só que a pessoa, esse Gustavo Lima, ele tem vários carros e várias casas. Só que e eu chegar e falar que a pessoa não presta e a pessoa é materialista, não, a gente não pode fazer isso. Ou melhor, a gente não pode nem julgar os outros. Porque, um exemplo, eu falando que ele é materialista, mas ele pode doar lá no estado dele, lá na cidade dele, um monte de coisa. E o cara tem 800 instituições de caridade. Então a gente precisa evitar o julgamento a todo custo. A gente precisa morder a língua antes de falar dos outros, que a gente não sabe como que a pessoa vive. Né? 267. Nem sempre quem tem economicamente mais é materialista. E não existe regra nesse cenário, cada situação é caso próprio. Esse 267 eu não vou comentar, gente. Por quê? Porque eu já falei antes para vocês. Igual que eu falei aí antes. Tem pobre que é materialista e tem rico que é materialista. Tem gente que vive no palácio e doa para os pobres. Fiquei sabendo que Faustão, ele doa muito do que ele tem para as pessoas. E tem aquela pessoa que mora de casa de aluguel, que está passando fome, mas tem um carrão na garagem. Tem uma Lamborghini na garagem, tem uma Ferrari. Né? Olha que contradição, né? Contradição não, olha só como que é a vida. 268. Há máscaras para o materialismo, posturas de omissão, desleixo, irresponsabilidade, indisciplina e preguiça. Podem ser facetas camufladas do materialista. Seja porque não crê em Deus e não vê fundamento na prática do ensinamento de cristãos. Seja porque seu espírito liga ao bem material de forma egoísta, na visão de que deve detê-los, mas sem esforço. Gente, também não tenho que muito falar nesse 268. Porque ele já explica ali, né? O materialista, muitas vezes ele é preguiçoso, ele não tem disciplina nenhuma. Ele é uma pessoa irresponsável, uma pessoa corrupta, uma pessoa que ele acha que a vida deve ser fácil, e daí comete vários crimes. Muitas dessas pessoas têm até um crucifixo no peito, mas ele acha até Jesus legal, mas ele não consegue enxergar os ensinamentos de Deus. Ele acha que a vida dele deve ser aí no luxo, que deve ser aí na vida fácil. Verdade? E gente, eu vou falar esse 269 e eu tenho outros slides aqui para debater. Mas, gente, o que acontece? Eu acho que eu já falei demais. Então eu vou parar no 269. Amanhã eu continuo para o vídeo não ficar muito. Tá? 269. Por mais uma vez, a aparência pode enganar. O preguiçoso que pouco possui pode não parecer por materialista, mas ele é.
Nesse caso, sua conduta é espelho de seu egoísmo, o que não significa desapego dos bens materiais. Sabe, gente, tem muitas pessoas que têm pouca coisa, mas a pessoa é preguiçosa. A pessoa dá sempre uma desculpinha em não desfazer das coisas. E ela é considerada materialista. Ela é melhor um materialista. Uma pessoa que simplesmente ela acha que a vida dela é simples, mas ela tem preguiça aí de as pessoas podem até pedir ajuda para ela, mas ela tem preguiça de ajudar. Então ela é considerada materialista, porque não tem desculpa para a caridade, né, gente? Muitas vezes a gente a gente dá uma desculpinha que a gente não é materialista. Eu não posso me desfazer tal coisa. E a gente está numa situação que a gente precisa vender tudo na nossa casa. Nos classificados do Facebook, a gente vê muito disso. Computador, dá com a tela quebrada, dá com o teclado quebrado e a pessoa vende. Isso também é materialismo. O que custa você doar o que você tem? Porque, principalmente hoje em dia, gente, doa. Para que você vai vender algo que já está velho e mal acabado? E outra, se você tem uma vida tranquila, uma vida legal, aí que não está passando falta das coisas, vende o que você doa, quer dizer, olha só, hein? Doa o que você tem aí na sua casa. Você não usa mais? Doa. Se você está eu repito, que eu quase dei uma escorregada, quase errei. Se você tem uma vida tranquila, que você não sente falta das coisas, você não está passando necessidade e tem coisas para se desfazer, doa. A melhor coisa do mundo é a gente doar para aquelas pessoas que estão sentindo falta desses objetos. Não fica pensando em dinheiro, não. Não fica pensando só nisso, sabe, gente? É isso que esse 269 está falando. A gente dá desculpinha para não ser materialista. Eu não sou materialista. E a gente é. A gente precisa tomar cuidado nisso. Gente, tudo de bom para vocês. Até amanhã. Curte o canal Luzes na página Facebook. E tudo bom. Muita paz.